Um dos grandes desafios da autoridade tributária de Moçambique é a luta contra o contrabando de bebidas alcoólicas. Dados oficiais indicam que cerca de 80% de bebidas alcoólicas espirituosas importadas para Moçambique entram por via do contrabando. Esta situação expõe uma enorme dificuldade no exercício da atividade comercial formal, pois afronta uma concorrência desleal. É nesta perspectiva que o Mais Negócios convidou Francisco Júnior, diretor-geral da Pernod Ricard, por sinal, presidente em exercício da Associação de Produtores e Importadores de Bebidas Alcoólicas, APIBA. Caro telespectador, seja bem-vindo a esta viagem pelo mundo da economia e negócios. Acompanhe. Muito boa noite e seja bem-vindo ao Mais Negócios. Hoje vamos falar de bebidas alcoólicas. Vamos falar de coisas às vezes agradáveis, às vezes desagradáveis, dependendo da forma como cada um consome. Vimos a casa da Chivas, vimos visitar a Pernod Ricard, vimos visitar o Francisco Júnior, que por sinal é o novo diretor-geral, representante da Pernod Ricard em Moçambique. Francisco acaba de tomar posse como novo representante da Pernod Ricard de Moçambique. Que desafios vêm nisso? Como é que te sentes? Como é que está a Pernod Ricard? Como é que está o negócio da Pernod Ricard em Covid? Primeiro, Jaime, muito obrigado pela oportunidade e bem-vindo à nossa casa. É sempre um prazer conversar consigo. Assumi este cargo bem recentemente, para ser mais preciso, este mês. E numa altura de grandes desafios em que a maior parte das empresas tem que remodelar a sua forma de operar para adaptar-se aos novos tempos. Este vai ser o desafio que eu vou ter durante os próximos tempos, que é conduzir o negócio durante este período mais turbulento e readaptar a nova realidade. E como nós sabemos... Convicto de que a Covid-19 veio para ficar, é preciso nós sabermos nos adaptar para conviver com ela. Com certeza, é importante nós adaptarmos. Nós sabemos que a cura não está assim tão próxima e por mais que haja uma cura a médio prazo, vai levar o seu tempo a que todos os mercados tenham acesso. Mas existe um lado que é isto veio mostrar que os negócios têm que se readaptar e estar preparados para uma nova realidade que aí vem. Mas a Pernod Ricard deve ter experiência e já tratando-se de uma multinacional, outros países que também estejam a passar o mesmo problema, nomeadamente a Nigéria. Acho que a Pernod Ricard tem lá uma unidade. Naturalmente, sendo uma multinacional, nós temos a capacidade de colher conhecimento de outros mercados e não é diferente em Moçambique. O que nós temos feito foi aprender com diferentes mercados o que está a passar, quais são as melhores práticas e tentá-los adaptar, porque cada mercado também tem uma realidade diferente. O mercado moçambicano é bem diferente do mercado nigeriano e tem as suas especificidades e nós temos que aprender e tentar adaptá-las, que é isso que nós temos tentado fazer nos últimos, basicamente, 3-4 meses. Um dos maiores constrangimentos no negócio de bebidas alcoólicas em Moçambique é provavelmente o contrabando, digamos, o desvio. Para uma empresa estruturalmente, digamos, constituída como uma multinacional, como é que tem sabido, digamos, se posicionar no mercado em que tem que concorrer com o invisível? Tem razão. De facto, é um dos maiores desafios que existe, principalmente num mercado como o nosso moçambicano, em que ainda temos algumas lacunas por preencher, nomeadamente a capacidade de fiscalização e implementação daquilo que são os regulamentos e as leis. Nós, como Pernod Ricard, recentemente assumimos a posição de presidente da APIBA, da Associação dos Produtores e Importadores de Bebidas Alcoólicas, e temos trabalhado de forma próxima com as entidades responsáveis
para auxiliar, tendo em conta também a experiência que temos em outros mercados, para auxiliar na tomada de decisões, assim como um suporte sempre que possível naquilo que é o controle. Falando já da PIBA, o governo tem, como disse muito bem, que tem estado muito perto das instituições, nomeadamente o governo, na coordenação das ações de luta contra o contrabando. Uma das medidas que o governo tomou recentemente, 2 anos atrás, é a selagem das bebidas alcoólicas. Como é que a PIBA se inseriu neste novo processo? Sente-se que a medida do governo veio efetivamente a mitigar, no mínimo, este problema do contrabando? Não, com certeza. É uma medida que já está a ser implementada, já vamos entrar no 3º ano. Desde o início daquilo que foi o desenvolvimento da própria legislação, a Pernod Ricard teve sempre uma posição de suporte a esta iniciativa, porque de facto os benefícios, quando bem implementados, são bastantes. Para termos noção, aquilo que são estudos da Euromonitor revelam que há cerca de 350 milhões de dólares em potencial de coleta em impostos diretos relacionados ao imposto específico. E qual é a parte do contrabando? De acordo com o mesmo estudo? Aí é que está. De acordo com o mesmo estudo, menciona que cerca de 80% do produto que está especificamente em espirituosas, que está no mercado, é contrabandeado. Então, 80%? Exato. É um número assustador. Mas isso é a nível global? É Moçambique? É Moçambique especificamente. Esse estudo foi realizado, é um estudo que é realizado em vários mercados, e foi realizado em Moçambique há cerca de 2 anos, e revelou estes números que são preocupantes, a nosso ver, porque nós podemos ser um contribuinte bastante importante para aquilo que é o revenue, a receita do Estado. Sim, quer dizer, 80% do volume de bebidas alcoólicas vendidas em Moçambique são contrabandeadas. Sim, mais especificamente espirituosas. Espirituosas, o que quer dizer em detalhes? É o whisky, seriam os whiskies, é o gin, é a vodka. Então, estas categorias, cerca de 80% delas Como é que, já agora na qualidade de presidente da PIBA, como é que a PIBA está digamos, a coordenar a solução para este tipo de problemas? Já de uma forma macro, como uma organização? O ano passado, nós como a PIBA abordámos naturalmente as instituições governamentais, nomeadamente a Autoridade Tributária e a Direção-Geral das Alfândegas, e construímos uma matriz de trabalho comum. E esta é a missão da PIBA. O nosso objetivo é trabalhar em conjunto com as instituições governamentais para encontrar as melhores soluções, seja a nível de controle, seja a nível legislativo. E nessa vertente desenvolvemos em agosto do ano passado uma matriz com as 3 instituições, que envolvia também a parte do controle, o próprio INAI, envolvia o município e a polícia da República de Moçambique e as alfândegas e a autoridade tributária. Esta matriz de trabalho centrava-se essencialmente numa melhoria do controle da implementação dos selos. Okay. E é como associação, nós temos tentado estar o mais próximo possível das instituições e partilhar aquilo que é o nosso know-how, aquilo que é o nosso conhecimento, porque no final todos nós é que ganhamos a garantir que a legislação é implementada para todos da mesma forma. Sim, mas Francisco, continua o imbróglio em torno de, por exemplo, uma parte dos membros da PIBA, nomeadamente os das cervejas, não concordarem com o selo. Como é que isso está? Naturalmente, o subgrupo das cervejas tem uma posição específica que faz sentido ao nosso ver, que tem a ver com a questão dos custos para a implementação da selagem em cervejas, porque não é assim tão comum na maior parte do mundo. Por outro lado, é uma redução daquilo que é a eficiência da produção,
E neste momento, de acordo com estudos, mostram que somente 5% do mercado de cervejas é que é contrabandeado. Então, se tiver... 5% é um número relativo e se formos ver aos volumes, pode corresponder aos 80% das espirituosas, não é? Com certeza, Jaime, mas também temos que tomar atenção que devemos colocar na balança onde é que está o maior problema. Se tivéssemos que escolher aquilo que são as áreas de foco, onde é que mais facilmente nós poderíamos ter um retorno maior e mais rápido em relação às outras áreas. Nós também temos que ter noção dessa situação. Voltando às cervejas, constou-nos, nas outras conversas que tivemos aqui no Mais Negócios, que as cervejeiras apresentaram um modelo à autoridade tributária da forma que podia ser viável para a selagem. E a autoridade tributária apresentou uma proposta exatamente que é uma solução da contrapartida apresentada pela APIBA. E continuam dizendo que essa também não funciona. O que está por detrás com este recuo das cervejeiras na selagem? E não esquece um aspecto, é que também as cervejeiras dizem qual é o risco de nós, termos ou não o selo, se dentro do nosso escritório está um homem das alfândegas, que acompanha o nosso trabalho no dia a dia. Exatamente, tens várias questões nisso. Para começar, não é necessariamente um recuo. Aquilo que foi apresentado foram diferentes propostas e, acima de tudo, qual é o impacto, seja a nível técnico, seja a nível financeiro, para as indústrias. Sim. Ainda por cima, num ano que está a ser complexo para a indústria. Okay? E vamos pensar o seguinte, a indústria já tinha uma pressão devido à carga fiscal, que é natural, que é normal nesta área. Okay? Adicionado a isso, vamos colocar também vamos adicionar a complexidade, seja a parte operacional, de produção, e seja um custo financeiro adicional. Isso só abre asos para um descaminho e para que outras entidades que não jogam por aquilo que é o mais formal possam operar. Okay? E o grande desafio das cervejeiras é os custos dessa tecnologia e a perda de eficiência das fábricas, porque as duas coisas são interligadas, é muito maior do que se calhar aquilo que é o potencial de receita. Se calhar aquilo que é o potencial do descaminho. Descaminho. Não vamos falar tanto das cervejas. Com certeza. Como o Francisco representa as espirituosas, embora seja presidente da APIBA. Como é que está a Pernod Ricard e qual é a sua cota de mercado hoje em dia, em termos de espirituosas no mercado? Nós temos nos últimos 5 anos, desde a nossa implementação, em junho de 2015, crescido até mesmo porque a nível mundial e mesmo em Moçambique somos a única empresa de espirituosas e vinhos. Somos a nível mundial líderes em valor e em Moçambique temos crescido para assumir uma posição de liderança, mas acima de tudo oferecendo produtos que satisfaçam as necessidades dos nossos clientes, dos nossos consumidores. Tem mais ou menos um posicionamento estratégico. Nós, neste momento, estamos... Eu falo do mercado oficial, legal, formal. Rapidamente, nós no mercado formal somos líderes pelos últimos dados estatísticos. Parabéns. Parabéns a Pernod Ricard. Não vamos... ficar num ambiente desses é atrapalhante. Ficar a conversar com o dono das bebidas, e sem beber um copo de água para relaxar um pouco a garganta, deve ser um bocadinho constrangedor. Com certeza. Por enquanto só podemos beber um copo de água, mas com certeza... Infelizmente estamos de trabalho, não bebemos isso. Por isso, vamos já a um breve intervalo e voltamos já para conversar com a Pernod Ricard e nomeadamente com o seu diretor-geral, o Dr. Francisco Júnior.
No mercado de câmbios, com referência ao dia 22 de julho, o Banco de Moçambique estabelece taxas de câmbio médias de referência em meticais por unidade de moeda externa. O dólar americano cotado a 70,59, o rand a 4,3, o RMB, a moeda chinesa, a 10,12, a libra esterlina a 89,73 e o euro a 81,42. No que concerne ao mercado financeiro, o Banco de Moçambique mantém as taxas de facilidades permanentes de cedência e de depósitos em 13,25% e 7,25% respectivamente, e no que diz respeito à Prime Rate está estabelecida em 16,9%. Para os investidores no mercado de valores mobiliários, a capitalização bolsista continua negativa em cerca de 1,5% abaixo do zero. Quanto ao índice geral de preços ao consumidor, o país registrou, em junho de 2020, uma inflação mensal de menos 0,55%, a variação acumulada situou-se em 0,58% e a variação homóloga em 2,81%, caracterizando uma inflação média de 12 meses de 2,81%. Todas as semanas, a Mídia Mais TV traz para si os indicadores que influenciam o seu processo de tomada de decisões de negócios, aqui onde se fala de tudo. Mais negócios. Seja bem-vindo à segunda parte do Mais Negócios. Estávamos a falar do whisky, do Chivas, com Francisco José, que é o diretor-geral da Pernod Ricard, que é representante desta marca Chivas e tantas outras em Moçambique. A propósito, quais são as outras marcas que a Pernod Ricard representa em termos de bebidas? Sim, nós somos detentores de várias marcas. Nos whiskies nós somos também donos da Jameson, na vodka Absolute, Viberova, na tequila Olmeca, nos single malts da Glenlivet, e Chivas, como bem mencionou, e o Ballantines também é uma marca. Mas nossa. tem mais um whisky no Temos um indiano. Exato. Qual é? Mais recentemente lançamos o ano passado o Imperial Blue, que é um whisky indiano com grãos indianos e whisky e um malte escocês. Mas uma coisa que mais me impressiona nesta vossa arte de vender bebidas alcoólicas, às vezes é o que vocês fazem numa bebida para ser tão cara como um whisky que uma vez aliás, deve ser este. Quanto é que custa este whisky? Bem, o preço é definido em função também dos anos que o whisky foi produzido. E este whisky é único, é um Chivas Regal Icon. Regal. Exato, Chivas Regal. Okay. De uma forma geral, só para contextualizar, o Chivas é produzido na Chivas Brothers e é uma entidade que faz parte da Pernod Ricard e tem mais de 300 anos de tradição em produção de whiskies. É um verdadeiro Scotch, no sentido tradicional, seja da produção, e no caso específico do Icon é um whisky com cerca de 32 anos. E quando nós falamos de 32 anos num whisky, nós estamos a falar que a gota mais nova nesta garrafa tem 32 anos. Nesta garrafa? Exato. E em todas as outras garrafas? Em todas as outras. Então, o whisky mais novo. Pode-se dar o caso de teres um whisky ligeiramente mais velho, mas é a complexidade por detrás do sabor, do aroma e do corpo do whisky que o transforma num icon. É algo único. Quando nós falamos desta gama que chamamos de Prestige, nós não falamos de preço, nós falamos da experiência que nós oferecemos ao consumidor. Para um apreciador de whisky, com certeza o Chivas Icon oferece-lhe um sabor mais complexo e muito mais rico que a maior parte dos whiskies. Qualquer um. A se lembrar do valor que pagou. Quanto é que custa a propósito uma garrafa dessa? Eu sei que já me está a insistir nessa questão. Eu tenho uma ideia. Quem sabe um dia. Esta garrafa... Eu tomo uma decisão. Olha, é uma excelente garrafa para a coleção. Existem poucas a nível mundial e, para ser mais preciso, em Moçambique esta garrafa é única. É? Sim.
Em Moçambique, esta é a única garrafa. Exato. Então, eu não posso, não é uma questão de dinheiro. Eu não posso vir aqui amanhã dizer que quero uma garrafa. Exato. Como se chama? Icon. Icon. Chivas Regal Icon. Eu não posso Icon. vir aqui amanhã com tanto dinheiro que quiseres dizer que quero a garrafa Chivas Icon. Não, acima de tudo é. Eu tenho que encomendar. Exato. Eu sei que o Jaime é um apreciador do whisky, Ainda então está com certeza na linha da frente para esta garrafa. Mas é exatamente isso, porque é um momento de degustação. É um whisky que vais beber bonito, que vais apreciar todas as notas que ele traz. As notas de vanila, de frutos secos, de chocolate, e é bastante rico e encorpado. E podemos ver pela própria cor do líquido. É diferente deste. Exato. É diferente dos outros. Exato. Já que não queres dizer o preço, posso especular. Sim, Vamos lá, 250, vou deixar isso como a parte mística para... Mas não estou muito perdido, né? Não está muito perdido. Já viu que é pagar 250 mil meticais para beber uma garrafa de whisky? Altamente. Com uma experiência única. Uma experiência única. Única. Esta garrafa habilita-lhe a fazer uma visita às nossas destilarias. O fato de comprar a garrafa. Exato. Já tenho o convite para ir visitar a destilaria mais próxima de Moçambique. A destilaria deste whisky, a Chivas Brothers. Onde é que é? Na Escócia. E ter a oportunidade de conhecer todo o processo fabril e de maturação dos whiskies. Portanto, é uma experiência. Não é... A compra da garrafa é um convite. Exato. Para viver a vida da Chivas Brothers. Com certeza. É um convite para ir a Aberdeen, para conhecer a história da Chivas, conhecer de onde é que vem o nosso líquido, e este líquido precioso, e conhecer a história. A bagagem de 250 mil é mesmo precioso. É uma garrafa de whisky. Mas este whisky, nesta garrafa, é muito mais do que o líquido, é a história também de uma marca. É a história de Chivas, cruza-se com a história da Escócia, cruza-se também com a história do whisky a nível mundial. Sim, mas voltando à própria garrafa, quanto tempo precisa-se? Eu já estou a começar a ter ideias, começou a me criar vontade de um dia requisitar uma delas. Com certeza. Quanto tempo preciso para, a partir do dia que eu manifestar o meu interesse em ter uma garrafa dessas, para a garrafa chegar à minha casa? Vai ser imediato. Para a garrafa que está cá em Moçambique, naturalmente que é... Quer dizer, não é todos os dias que vem um cliente pedir uma garrafa dessas? Naturalmente que não é. Portanto, o processo é rápido, e naturalmente que os acertos são feitos depois em relação àquilo que vai ser a experiência deste cliente. A venda de um whisky desta magnitude é apenas toma lá da cá, há uma cerimônia, há um cursinho para explicar como degustar. É apenas toma lá 200 paus, dá lá a garrafa, eu tenho visita em casa. Naturalmente. Como é que isso se faz? Naturalmente que existe um ritual por detrás, até mesmo porque nós temos os connoisseurs dos whiskies que vão dar uma introdução àquilo que é o universo do whiskies e, acima de tudo, o porquê deste whisky ser especial, o porquê deste Chivas ser especial. Então, mas eu não posso revelar muito, porque isto não tem que ser uma surpresa. Naturalmente. Não. É surpresa. Não vai ter surpresa. Não baixa o preço. Não, parabéns e para já fica aí o convite. É um bocadinho mais que 200 mil meticais, menos que 300, menos que 500. E vai ter a história dos irmãos. São irmãos, né? Sim. Chivas Brothers são mesmo irmãos da família Chivas. Exato. Que inventaram. Conta um bocadinho a história dos Chivas Brothers. Só para ter uma ideia da história, o John e o James eram irmãos. John e James. Exato, John e James. Foram irmãos que John e James da família Chivas. Da família Chivas. Ou seja, Jaime e Pedro da família Langa. Exato. Nunca sabe se temos aí um novo Master Distiller. E olha, eles decidiram embarcar numa aventura. Eles foram para Aberdeen e tudo começou numa loja de uma forma geral de diferentes produtos. E eles decidiram embarcar numa aventura que era criar um whisky único e ser mestres na arte de blend, na arte da mistura dos grãos. E foi aí que
a ideia de criar o Chivas Regal veio. E eles criaram um whisky superior. Se nós notarmos, o whisky mais novo que nós temos na gama da Chivas é o Chivas 12 anos. Okay? Por aí mostra a diferença em relação ao resto dos é sempre média alta, quase sempre média alta. Não há novo, não há barato, é sempre Chivas 12 anos. A qualidade superior. E desde então foi evoluindo. Para ter noção, o Chivas só teve 5 Master Blends. Quem são os Master Blends? São os donos das receitas. Ou seja, já houveram mais homens que foram à Lua do que nós, como Chivas, tivemos Master Blenders. O último Master Blender que nós temos é o Scott Collins, que criou o Chivas 18 anos como uma grande inovação para a família, e a seguir também criou o Chivas Extra, que é o Chivas de 13 anos. Estou aqui à procura de ver o Extra. Temos ali em cima. Pronto. Está aí. Exato. É 12 anos o Extra. O Extra são 13 anos. Diga uma coisa. A cerveja é feita de cevada ou de outras, de mandioca, ou já se faz de tudo. Cerveja é o que se bebe mais no mundo. E vinho é feito de uvas, praticamente de uvas. Os vinhos moçambicanos é que não são feitos de uvas. Os os de ananás, os moanes de cana doce, são vinhos moçambicanos, não são esses. Exato. De que é feito o whisky, o Chivas? A base de um whisky, mais precisamente de Chivas, é malte. Okay? É malte que provém da Escócia, essencialmente, e é a seguir destilado. Okay? É transformado. O mesmo processo de destilação. Exato. Que é fervura, evaporação, condensação e líquido. E líquido, exatamente. Exato. Até nós costumamos dizer que começa por ser uma cerveja reforçada, que vai até 10% de álcool por volume, e depois volta-se a destilar, é aí que atinge uma percentagem maior. Então há uma dupla destilação. Exato, uma dupla destilação, no caso do Chivas. E como é que adquire esta cor especial? Esta cor especial adquire-se no processo de maturação. Porque é madeira? É madeira, dos cascos. No caso do Chivas Extra, que é único, a madeira são cascos que continham vinho reforçado, xerez. Sim. Okay? Sim. Então isso é que confere tanto o sabor quanto a cor mais doirada, mais espessa, assim como o corpo, mais os 13 anos de maturação. É daí onde perde aquele cheiro de álcool, propriamente dito, porque quando a gente prova um aguardente feito de forma doméstica aqui em Moçambique, se faz, ele ainda tem, embora tenha sido destilado, mas continua a ter o cheiro do álcool e provavelmente até de fumo. Exato. Aquele cheiro desaparece no processo. Na maturação. Desaparece em 2 fases. Na segunda destilação, porque há um processo de filtração, destilação também faz com que seja filtrado, e depois no processo de maturação, que é quando passamos os diferentes maltes ou blends para os cascos, seja cascos de carvalho americano, seja cascos que foram usados para barris, para fortificação de barris de xerez. Isso faz com que absorva as propriedades da própria madeira, okay? E faz com que o líquido em si ganhe cor e ganhe um aroma bem específico. Especialista, Júnior. É embaixador de alguma marca? Já foi antes de ser diretor-geral? Eu gosto de dizer que nós somos embaixadores de todas as nossas marcas. E aqui na Pernod Ricard, uma coisa que nos diferencia é que nós somos apaixonados por aquilo que nós fazemos. Antes sequer da minha carreira na Pernod Ricard, eu já era um consumidor dos produtos da Pernod Ricard. Portanto, a conversão, a transição foi fácil. Eu gosto do whisky, naturalmente, sou apreciador do whisky, com responsabilidade, naturalmente, que temos que ter todos, mas a gama que nós temos oferece-nos experiências diferentes para momentos diferentes. Existe whisky sem álcool? Além deste que é o modelo. Este que é modelo. Olha, que é engraçado que existe um trend de bebidas não alcoólicas, baseados em bebidas alcoólicas. Dentro do nosso portfólio nós ainda não temos no whisky, mas existe, por exemplo, no gin, já existe um trend de gin sem álcool.
a Gini não provém de um processo de destilação? Provém de um processo de destilação, de fermentação, destilação, mas depois A evaporação é de álcool, depois Exato. transforma em líquido. Mas Faz como a é que se volta a separação. retirar? Faz a separação. Dentro do processo da própria filtragem, tu fazes a separação do álcool, para ficar somente com a base do aroma. Líquida, do aroma. Exato. E depois adicionas aquilo que são os sabores, podem ser desde ervas a frutos, a citrinos, depende daquilo que é. Com esta complexidade toda para fabricar um whisky desta natureza, é um sonho irrealizável pensar em montar uma fabriqueta em Moçambique. Não diria. O bom de nós estarmos num mundo globalizado é que pode haver transferência de conhecimento. E as multinacionais oferecem essa oportunidade. Para nós, se houverem as condições corretas, poderemos ter a oportunidade de sim ter uma fábrica em Moçambique. E que condições são essas? Investimento, dinheiro, terra, tudo isso temos. Até podemos sair Com daqui certeza. agora e tratar disso. Com certeza. O que é que está a faltar? Nós, Eu naturalmente, sei que a Pernod Ricard tem em África 1, 2, 3 fábricas. com certeza, nós Sim. temos operações na Nigéria, nos Camarões, Exato. e na África do Sul, naturalmente, e estamos para abrir no Quênia nos próximos meses. E o processo de fabricação? É um processo de enchimento? É um processo mesmo de fabricação de zero? Maioritariamente é um processo de enchimento. Temos, o ano passado, nós adquirimos uma marca sul-africana chamada Inverroche Gin, que aí sim nós temos todo o processo. Sim, porque é local. É local. Sim, é local. Ok? A maior parte, no resto dos mercados, naturalmente, que é um processo de enchimento, é o processo final da produção. Na Nigéria também? Na Nigéria, nos Camarões, é um processo. Há uns anos atrás circulou um Chivas como se diz isto, com autocolante, indicava fabricado em Angola. Isso, vocês nunca tiveram fábrica em Angola? Nós não, mas o que acontece provavelmente aconteceu, é que era um produto que era destinado para Angola e que acabou por vir para Moçambique. Em termos de destino comercial? Comercial só. Comercial, não era enchido em Angola? Não era enchido em Angola. No caso de Chivas, todo o nosso produto tem uma fonte única e esse é um também dos diferenciais da maior parte dos nossos produtos. Para manter esta qualidade e esta proposta para o consumidor, o Chivas é enchido somente na nossa destilaria na Escócia. Ok, muito bem. Estamos a falar aqui de coisas boas, que é o Chivas, que são bebidas alcoólicas, mas também temos que falar da outra parte responsável, da vossa parte, sabendo que vocês vendem bebidas alcoólicas, necessariamente devem ter ações concretas de responsabilidade social, para mostrar que não é só porque o whisky é caro e é bom que deve ser consumido as quantidades que cada um quiser, que tem que haver responsabilidade de meio disso. Que ações concretas de responsabilidade social a Pernod Ricard tem, pelo menos para com Moçambique? Nós, de uma forma geral, como grupo, nós abordamos a questão do consumo responsável como um dos pilares das nossas ações. Nós acreditamos que é preciso, que os consumidores devem aproveitar, socializar e conviver, mas de forma responsável no que tange ao consumo de bebidas alcoólicas de uma forma geral. Em termos de ações concretas, nós temos alguns pilares que nós nos focamos. Temos o consumo responsável e que não coloca em perigo a própria saúde pública e a saúde individual. Temos também, e isso fazemos através de campanhas de sensibilização, temos também aquilo que é um consumo em momentos de convívio responsável, ou seja, as nossas festas têm uma proposta de consumo responsável em que os consumidores não atentam à sua própria saúde. Okay? Há consciência de que o consumo excessivo de bebidas alcoólicas, nomeadamente o vosso produto, pode prejudicar a saúde do cidadão? Toda bebida alcoólica pode prejudicar, portanto nós incentivamos a um consumo responsável em qualquer momento das nossas vidas. Nunca sentiu o peso de consciência encontrar entre aspas, um embriagado, que geralmente nós chamamos de um bêbado,
a dormir na rua e dizendo que não, estava a beber uísque ali de qualquer maneira. E tu pensaste que eu que estou a destruir este homem aqui. Infelizmente existem essas situações e uma das coisas que pessoalmente e todos os membros da nossa equipe fazem é sermos embaixadores também. É educar as pessoas que é possível conviver sem excessos. Exato. Como tudo na vida. Tudo que é excesso pode ser prejudicial e não é diferente no caso das bebidas alcoólicas. Então, nós agimos como embaixadores, nós aconselhamos as pessoas a um consumo responsável e nós somos os primeiros a também ter um consumo responsável, porque nós somos consumidores. Nunca lhe vi, por acaso. Eu vi ele numa festa de prova de whisky e não bebeu nenhum. E era Chivas. Aí está, porque tinha de facto uma missão bem específica, ele se lembrar, tinha que garantir que todo o ambiente e todo mundo poderia conviver de forma responsável. Exato. Então alguém tinha que ser o sacrificado naquela noite. Tens sempre o seu tempo. Exatamente. Tens sempre o seu tempo. Como é que está o negócio agora com esta pandemia que nós todos, que afeta o mundo inteiro, que é a Covid-19? Naturalmente não é muito diferente do que as outras indústrias. Nós sofremos naturalmente com a declaração de estado de emergência e com os efeitos das restrições impostas pelo mesmo. Note que uma das restrições foi que uma parte de estabelecimentos como os bares, as barracas estivessem fechados. E isso constitui uma grande parte daquilo que são as nossas vendas. Portanto, sim, naturalmente teve um impacto significativo no nosso negócio, assim como no negócio da maior parte das empresas. Qual é a taxa? Tem mais ou menos um estudo, já agora voltando para a PIBA, tem mais ou menos um estudo em que a PIBA faz uma menção de qual é o nível de perda que durante os últimos 3 meses a indústria das bebidas alcoólicas sofreu em Moçambique. Ainda é bastante recente para nós termos um estudo concreto, mas de uma forma unânime, todas as 14 empresas afiliadas na PIBA mostraram prejuízos durante este período e mostraram uma queda significativa de receitas e de vendas, o que era esperado para todas as indústrias. Como o responsável da comercialização, distribuição em Moçambique, o maior, neste caso, de bebidas alcoólicas, nomeadamente as espirituosas, que mensagem tem a dar aos jovens moçambicanos, amantes, do uísque, que ao mesmo tempo pode ser prejudicial para eles? Como eu disse, o consumo deve ser feito de forma responsável. Nós devemos naturalmente apreciar as marcas que gostamos e temos aqui um portfólio vasto, mas acima de tudo com responsabilidade e sem excessos acima de tudo. E nós temos uma cultura bastante social. Faz parte de nós socializarmos, mas sempre sem excessos. Muito obrigado, Francisco Júnior. Falar de Chivas é falar de vida. Para si, palavras não faltam para explicar. Nós podíamos falar muito mais sobre Chivas. Como dizia, não falamos muito bem sobre a história dos irmãos Bradas, mas podíamos falar dos pais dele também. Eu li um livro sobre essa história, eles também não são os primeiros, os pais já vinham com essas ideias. Exato, não, com certeza. Com as ideias, mas nós, no âmbito da vossa responsabilidade social, acredito que nós voltaremos ainda para conversar quando o mercado seu estiver bem para continuar a vender e quando tivermos até a oportunidade depois de uma entrevista dessas, até provar, porque agora estamos proibidos. Com certeza, com certeza. Estamos proibidos. Mas obrigado mais uma vez por ter aceito o nosso convite e terminamos aqui a nossa conversa e esperamos que aceite de novo o nosso convite para a próxima conversa, quando as condições tiverem sido criadas para melhor, abordagem sobre a matéria. Muito obrigado. Esta casa também é a vossa casa, então está sempre aberta as portas para que possam vir. E obrigado também por dar a oportunidade de conversarmos um bocadinho sobre o que é a Pernod Ricard e
e sobre a nossa visão sobre o mercado moçambicano. Obrigado. Assim foi a conversa com Francisco Júnior, que é diretor-geral da empresa Pernod Ricard, que é representante de várias marcas de whiskies e bebidas espirituosas, nomeadamente whiskies, gins e outras, em Moçambique. Foi uma conversa agradável, foi uma conversa didática, foi uma conversa que nós aprendemos muito. Afinal de contas, esta coisa do whisky é muito complicada. Até a próxima semana, às 20h30, aqui na Media Mais TV. Muito obrigado. Boa noite.